Hello, salut, ça va? Vous êtes bien? Moi, je suis bien aussi. J'ai eu um weekend parfait e pá, fiz imensas coisas ontem, por acaso. Perguntaram? Sim, claro que perguntaram. Então, o que é que eu fiz ontem? Acordámos, Miguel é ator, tivemos de ir a um evento chamado Séries em Série, uma apresentação da planificação dos episódios que vai haver na RTP Play, por aí, que a RTP apoia e ainda bem, porque isso faz sobreviver o meio, no fundo, e foi giro ver aquilo que vai estrear, que anda por aí, vai aí a segunda temporada do Felp, da qual o Miguel faz parte. Nice! E eu gostei. E acabámos por tirar fotografias à Power Couple. Aquilo havia daquelas coisinhas ao futebol, em que, para RTP em série, RTP séries em série. O Miguel foi tirar fotografias, porque o encaminharam para tal. Depois, a gente que lá está também é de uma das minhas agências. Anda também, anda a tirar fotografias com ele. E eu pensei, fotografias com ele é fixe. Não, vai também sozinha. Sozinha, nem estava com roupa, sabem? Não estava despida, não é? Mas não estava com umas calças de ganga da Pool, um blusão como ele for da Levi's, daqueles cardados, mas não estava em modo, olhem para mim, o sucesso, não estava aí, estava muito do vou ali ao pão, como estou normalmente, mas foi giro, depois tirei lá fotos sozinha, não sei o quê, estou para ver quando é que isso sai, onde é que isso entra, se vai aparecer Miguel Pires e amiga, ou Joana Gama e empresário, mas foi giro, foi uma cena fixe, eu gostei. Boas séries que aí vêm. Depois nós quisemos capitalizar, como a Irene vai para o pai de 15 em 15 dias e todas as sextas, nós ficamos ali com um bocadinho de tempo a menos para nós, então capitalizámos tudo no mesmo dia. Fomos às séries em série na Cultura Gesto da RTP, depois ao almoço fomos ver o Marty Supreme, que Timothée, sim senhor, e nem vou para aquela cena do Timothée ser fuckable, honestamente, porque se virmos bem ao perto, é um puto, aquele bigode é mesmo de puto, a pele é de puto, o olhar é de puto, só que o gajo é realmente tão bom ator que uma pessoa vê ali, sabem, mesmo no Marty Supreme o gajo faz um bocadinho de pessoa altamente focada, demasiado focada, um hiperfoco bastante negativo, diria eu, mas a maneira, o swag dele, a aura, como se diz agora, de andar e de falar, ficas, é isto que é um ator, pronto, é isto, e nós dissemos, e bem, acho eu que sente-se ali Leonardo DiCaprio, early days, sabem, estamos, está ali um foi muito fixe o filme, eu gostei. Não deixa de ser um daqueles filmes que tem aquele arco bastante previsível, mas é assim que funciona, não é? Especialmente em filmes de desporto, diria eu, que é vida difícil, lutei tanto, sacrifiquei tudo, a minha identidade ficou lá para trás, eu agora estou mesmo focado, faço tudo, sou super resiliente, e depois como é que isso acaba, não é? E, mas gostei muito, é sempre bom levar estas lições, e ainda por cima a rapariga com quem ele contracena é magnífica também, é uma newcomer, diria eu, não sei do passado dela, mas também tenho visto coisas muito fixes dela, então os dois juntos foi de género, como é que é, malta? Estamos aqui todos? Estão todos aí. E foi engraçado que é difícil ir ao cinema com o Miguel, porque eu gosto de bom cinema, como é óbvio, mas o ato de ir ao cinema para mim já é fascinante, já é vamos ao cinema, comer pipocas, pipocas, sabemos que este é um dilema bem mais interessante e eu diria menos cansado que o do ananás na pizza, mas pipocas no cinema eu entendo, há filmes que não dá, há filmes que se tem de abdicar das pipocas, mas há outros que é um filme sobre ping-pong. Resumir todos os filmes assim, é um filme sobre tipo guerra, quantas guerras é que já tivemos, tipo é preciso tipo ser assim então com guerras? É ping-pong, calma também, não é? Calma, deixa-me comer pipocas. Outra discussão interessante é onde é que são as melhores pipocas. Não quero pôr aqui em causa nenhuma eventual parceria. Nós somos muito fãs de pipocas no geral, e quando digo nós sou eu, mas as do Corte Inglês, meninos, são mais chonchudas, sabem? São mais e mais e têm mais
Odeio aquela coisa que se faz no marketing de as pequenas são tipo 6,20, estou a pagar 6,20€ por milho, já é? 6,20 e depois a grande é 6,60, 6,40, uma coisa assim, tipo, o que é que estes gajos com 20 cêntimos, mas 20 cêntimos multiplicado por 100 mil, como se fossem 100 mil pessoas ao cinema, E antes do filme começar lá, houve várias coisas. Uma delas foi, eu fico sempre triste quando surge uma cena a dizer que pode alugar esta sala para o seu aniversário, porque, eu sou do tempo em que o cinema era uma cena, não se ia lá fazer aniversários, nem stand-up, era uma... É como agora alugarem igrejas para workshops de show cookings. Parece que está ali mas se calhar faço lá a minha festa de anos. Estava aqui a pensar, ainda falta um bocadinho, vamos ver se sobrevive até aos meus 40, mas se não era fixe, tipo, pegar numa maltinha, reservar uma sala de cinema, pipoquinhas, estamos ali todos, não sei, pode ser fixe, alugar um palhaço, os palhaços também estão para aluguer, fazer assim um petit, como é que se diz, não um petit déjeuner, um petit four, não, um pijaminha, le pijamine, vous connaissez le pijamine? Mas fomos então para a sala e à nossa frente estava um grupo de para aí 5, 6, talvez 6,5, putz, se existe um meio para a estatística, também devia haver para a realidade. E eu já estava naquela, me vão lixar o filme todo, lá vão estar eles com pipipi, todos pipipi. E acho que houve uma senhora que chegou assim nos seus 60, diria, que chegou, olhou para trás para os miúdos e disse assim: vocês são espertos, não são? Olá meninos, vocês são espertíssimos. São espertíssimos. E eu fiquei assim, mas que é isto? Mas que raio? Depois pensei, raio da velha. Sabe o que é que ela fez? Eu acho que foi isto, ela criou ligação com o grupo de crianças antes do filme começar, para marcar aquele território do está aqui um adulto que, se for preciso, fala convosco, eu reconheci a vossa existência, vocês reconheceram a minha, e de repente, passaram a ter ali um babysitter. E chamou espertíssimos, não foi lindos, apelou ao intelecto deles, ao seu valor do mais intrínseco que há, para eles sentirem, tipo, elogiou-nos, não vamos desapontá-la agora. Isto é uma sapiência que só advém da idade. Da idade. Eu, quando faço estas coisas, que faço algumas coisas premeditadas, neste tipo, geralmente mando aqueles olhares, tipo, ontem estava no comboio e estava-me tipo a chuchar nas unhas. Claro que fiz assim. E teve que ficar resolvido. Agora, no cinema também vou para esse olhar meio, era inadmissível. Mas realmente esta senhora, com estes anos todos de experiência, ela sabe o que faz, vocês são espertíssimos. Pois são, falaram uma única vez durante o filme. Não, houve um que foi urinar, e ainda bem que se urinasse na sala não iria ser tão fixe. Venero velhos. Eu já tive, vocês vão ver numa entrevista que eu vou pôr aqui com a Soraya Carrega lá no meu podcast, essa coisa distante, em que eu sinto que tive aí um asco a velhos, não sei se foi trauma por alguns velhos, é sempre alguns terem aquela isenção de filtro que faz com que digam coisas ordinárias, brejeiras, que para uma pita ou mesmo para uma adulta sentimos-nos assim ainda, em modo emergência, em modo, os homens são uma chatice. Eu nunca ouvi um piropo de uma velha, começa a achar que se passa algo de errado. Velhas, como é que é? Quando é que me elogiam? Quando é que dizem algo das minhas maminhas? Já não vamos a tempo, não é? Velhas, nada. Velhos, vamos embora. Isto era aqui, era ali. E achei isto delicioso a forma. Mas se calhar também estou aqui percebem? Também estou aqui a dar uma volta que não era suposto. Por exemplo, também fomos ver uma peça ontem. Uma peça que foi bastante interessante a nível humano, no sentido em que foi uma partilha muito interessante de vivência, mas a peça em si não era muito texturizada, era muito in your face, era vulnerabilidade, e eu valorizo isso e o que é a arte, senão a partilha de experiências ou do que quer que seja, uma comunicação que nos leva a sentir coisas, e de facto aquela peça fez-me sentir coisas. No entanto, fiquei a desejar que houvesse mais qualquer coisa, que houvesse ali um extra twist para
para ser genial, porque pensei, é só isto? Não, espera, se calhar, como fiz agora com a velha, se calhar a velha estava só a elogiar os putos e disse, não, é espertíssimo, não, são espertíssimos, dá para ver que são espertíssimos, pronto, e era a vida dela, mas eu acho que a velha fez isso para controlar a bicharada. Neste caso, se a peça era só aquilo, ok, foi fixe, é uma boa partilha, foi... Pá, como este podcast é ok, acho que é interessante para quem procure ouvir uma pessoa a falar sem filtros, sem dramas, sem nada, e isso é fixe ver, eu gosto de ver isso, não, mas numa obra, numa peça de teatro, que se calhar também é uma coisa que se deve desconstruir, esta coisa, faltou ali qualquer coisa, sabem, faltou ali, será que isto é uma autossatirização? Será que isto é uma visão crítica do exagero de sentimento que leva à caracterização da identidade deste indivíduo, mais do que pela sociedade, mas o olhar que ele tem sobre o outro e que, portanto, desagua no olhar que tem sobre si mesmo? Ou era só isto? Nem tudo precisa de ser complexo, uma torrada é uma torrada. Eu acabei o dia a comer uma torradinha e um croquete e estava tudo muito bem, pá, mas não sei, senti ali mas lá está, as coisas são aquilo que nós quisermos fazer delas. Pá, e se há coisa que eu ontem tenha curtido foi giro ver, acho que já disse isto aqui várias vezes, mas é giro ver como, à medida que vamos ficando melhores da cabeça, que pode não ser uma escada, não é? Pode ser uma coisa acidentada, é giro ver como a nossa capacidade de ter prazer pelas coisas que nos rodeiam, acho que a anedonia é aquilo que se chama quando uma pessoa está depressiva, que é nada sabe, nada... Não existe, parece que estamos a jogar Mario Kart e não há moedinhas, não há nada, é só cinzento. Eu percebo isso, mas também valorizo imenso esta coisa de passar da idade e começarmos a ver que coisas é que valem a pena. Ontem chegámos à Baixa, fomos passear um bocadinho antes da peça e estava uma luz bonita. Estava uma Magic Hour, uma Magic Hour incrível. Para quem não sabe, acho que são as melhores horas para filmar, para ter uma luz bonita, quente, mística, acho que é ali uma hora, um lusco-fusco que torna tudo muito mais bonito. E olhámos para a luz e pensámos, esta luz é incrível, vamos senti-la, porque eu queria também ir à Sephora e eu pensei, não, vamos depois da luz, e este tipo de beleza que uma pessoa é capaz de procurar e de apreciar quando já está melhor, quando é mais velha. Percebem? Aquela coisa do fica em casa. Eu tenho muito isso, mas se calhar estes dias todos de caca, de chuva que houve e que eu acho sempre, isto não me afeta, isto tem a sua beleza. Depois quando está sol, senti-me feliz, sabem? A andar de transportes como aos pobres, gostei muito de andar de transportes como aos pobres. Mas foi fixe, o dia de ontem foi mesmo fixe, gostei disso da velha. Coisas mais negativas, estive a ver, ando a investigar para uma sol, a investigar, a curtir cenas que eu curta, pronto, e estive a ver o documentário da Ghislaine Maxwell, da tipa do Epstein, que já existe há imenso tempo, mas agora está a ser, o caso está a vir ao de cima, tal como os arquivos e eu li um reel, algures, isto agora vai, não é? Vi um reel, algures, que diz que esta estratégia de libertar os ficheiros todos ao mesmo tempo foi uma maneira de proteger muitas pessoas que estivessem envolvidas nisso. Já sabemos que muitos deles estavam tão censurados, não é? Que vamos libertar tudo, excepto há caras de vítimas que eles esquecem de censurar, mas há muitos mais nomes de pessoas envolvidas que também aparecem censurados e que não são as vítimas. Mas então que largaram isso de uma maneira só, de uma vez só, para fazer efeito perfumaria, sabem? Eu acho que às tantas já li tanto perfume, tanta coisa para cheirar, que só causa o impacto do quero ir embora e compra-se rápido, compra de impulso, apesar de ser de alto envolvimento, que os perfumes são caríssimos, caraças. Para quê? Eu se puser domésticos no peito, fica logo resolvido. E limpinho. Perfume é só para cheirar. Utilizemos outras coisas. Como é que se chama aquele da gordura? Um mistolinho. Metam um mistolinho na barriga, queima também ao mesmo tempo. Perfumes, perda de tempo. E dinheiro. Mas então vocês, Joana, estavas a falar daquilo e daquilo, então nem sequer estão a ouvir.
luz, interessante, compra, queria ir à Sephora, mas não fui, luz linda, peça, foi, já sei, Ghislaine Maxwell. Os nomes saíram todos de enfiada, não sei. Eu até fiz um vídeo esta semana em como eu acho interessante que o algoritmo do Instagram, das redes sociais, afunilem um bocadinho as coisas. Acho que é interessante, acho que fazer scroll já é uma coisa tão estúpida, apesar de, para mim, digo eu, ou pelo menos desculpe-me com isso, ter sempre material para pensar, para falar sobre isso. Mas eu gosto de estar a saber cada vez mais coisas sobre este caso, mas já não me está a entrar nada, é aquilo que eu estava a dizer da perfumaria, que estou com tanta informação ao mesmo tempo, está tão... Por acaso a New Yorker, eu tenho visto reels da New Yorker e tenho visto que têm sido, em vez de a CNN Internacional está a fazer coisas curtas e um bocadinho sensacionalistas, a New Yorker está a apelar ali a um jornalismo um bocadinho mais tenso, põe o reel do autor ou do investigador do caso, em que fala sobre isso, não é? Seria estranho se fosse falar sobre bidés, e depois pode-se ver o resto mais alargado na própria New Yorker, ou no New York Times. Pronto, muito fixe. Mas gostava de saber mais sobre isto e qual é o nosso interesse. Eu já ouvi dizer algures que nós gostamos de true crime e de documentários assim, de seitas e bababá, porque isso de alguma forma nos faz sentir mais seguros, como se relativizasse o nosso sofrimento. E depois existe também um lado de cusco, não é? De voyeurismo, para saber, por acaso querem investigar isso. Mas o documentário está fixe, e não é daqueles documentários que como não há imagens sobre a situação, isto acontece muito em true crime, eu acho, filmam uma panela enquanto se ouve vozes atrás, um candeeiro que é para dar aquele ar, não sei do quê, mas como não há imagens, nem de arquivo, não tem os arquivos da RTP que nós temos, às vezes filmam rodapés, assim, ou põem, ela também era, e filmam um tapete ao longe, que nós nem sequer sabemos se aquilo é do catálogo da área ou se é efetivamente um tapete que fez parte do local de crime. Pronto, neste da Ghislaine há imensas fotografias, aquilo que me perturba mais é sempre filmagens da casa dele, sabem, foi ali que alguém foi violado, foi ali que não sei o quê, foi ali, isso faz-me imensa confusão, mas adoro ver estas merdas, cara. Adoro. Estava a falar ontem sobre isto de ver trash TV e de estarmos a perder tempo, porque ir àquele evento da RTP e de ver todos os intervenientes, sei lá, diretoras de casting, realizadores, argumentistas, atores, pronto, o resto não sei se lá estava ou não, estes eu consegui distinguir, fez-me pensar que devia valorizar mais aquilo que é português, que eu vi uma fase na minha adolescência, e se calhar na nossa, em que tudo aquilo que era português era bimbo, era foleiro, e aquilo que se faz lá fora é que é. Então passei a ter todos os meus devices em inglês, a Netflix tenho as legendas para inglês, leio mais em estrangeiro do que nacional. E ontem para mim foi a gota d'água, foi pensar, estou eu a ver o Love is Blind, é mais pronto, é o que é, mas eu também vejo aquilo para uma espécie de amuse-bouche para a vida, sabem? Ok, agora vamos. Mas depois-me a pensar, a quantidade de coisas que devem estar a ser icónicas ou até que podemos mesmo apoiar a nível nacional, e quando digo apoiar, a RTP é de graça, não é? A RTP Play, pronto, temos de pagar a internet, mas que fogo que eu afastei-me um bocadinho, se é que alguma vez estive presente, da cultura nacional, e não sei se terá sido um bocadinho pelo preconceito com a música popular, não sei até que ponto é que a aproximação mais evidente da cultura, com a cultura portuguesa que eu tive, sem ser museus e coisas do género, terá sido a música popular portuguesa e boa comida de tacho, vá. E então me parece que está associada assim a um passado sem glamour. Não é que agora não acho isso glamouroso, e acho que é interessante ir buscar a identidade do todo para perceber a identidade da parte, mas houve aqui qualquer coisa que fez com que deixasse de ser cool ver coisas em português. Por exemplo, eu tenho algum preconceito ainda em relação à música portuguesa, é uma coisa que eu gostava de resolver, e acho que passo isso para a minha filha também. Olha, a bateria está muito fraca da minha outra câmara, caralhos. Pronto, vamos tentar na mesma seguir aqui um bocadinho e depois se calhar muda aqui. Pronto, não dá, está muito fraca para gravar. Mas fiquei cheia
cheia de pena mesmo de estar a perder tanta coisa. O meu avô, um dos meus avós, sim, era fanático por cinema português, e ele tinha, pronto, eu acho que tenho a cena dele e do meu pai dos gadgets, tenho câmara, tenho tripé, tenho microfone, tenho isto não sei o quê, tenho isto que pega não sei onde, e ele gostava muito de ir ao videoclube, gravar da cassete do videoclube para uma cassete dele, duplicava, portanto, depois comprava caixas, é como se fosse gravar CDs pirata, não é? E para não imprimir a cores, que não sei se havia a cores, ele comprava folhas coloridas, que eu também tenho para escrever, folhas coloridas, imprimia ou fotocopiava para folhas às cores, e ele tinha uma coleção gigante de cassetes. Eu nem sei se conseguimos vender aquilo quando ele morreu, acho que pusemos no LX, tipo 1000 cassetes à venda, um pacote de 1000, não sei o que mais. Foi aquilo que eu disse ao meu avô uns anos antes de ele morrer: pá, deixa-me ficar com a tua coleção, quer ficar. Já sentia aquela coisa do pá, quero ver se faço, que é isto, quero beber quem é que nós somos, o que é que vimos. Parece que por estarmos rodeados de alguma coisa que não temos, falo por mim e se calhar por mais algumas pessoas, espero que sim, ou espero que não, que como estamos dentro deste ambiente, que não o sabemos ver, e gostava de ganhar algum tempo com isso. Viram o que eu fiz aqui? O ganhar algum tempo, porque há cenas fixe. No outro dia, olha, vou entrevistar, já conversei com o Miguel Amorim, um ator muito fixe, que fez parte de vários projetos, dois deles estão na RTP Play. Pá, estive a ver e é magnífico, é esplêndido o projeto, a filmagem. Eu acho que chega a um ponto, eu no outro dia acho que fui ver a Amazon e havia lá um episódio dos Morangos com Açúcar ou assim, e eu tive aquela visão perfeitamente ignorante mas isto está muito bem feito, porquê que não haveria de estar? Porquê que não haveria de estar? Claro que está, claro que é incrível, porque acho que se calhar tínhamos como referência também algumas novelas mais que tinham de ser gravadas com menor orçamento ou o que quer que seja, e ficámos um bocado aí, parece que rotulámos aquilo que é português como sendo e está ao nível do que se faz lá fora. Está, sim senhora, e portanto vou estar mais atenta a isso, mas também ando com aquela cena do se calhar vou deixar de ver tanta televisão e quero ler mais, porque quero ler mais. Sobre o bom cinema, vi o Hamnet, finalmente vi o Hamnet, já estava para ver isso há imenso tempo, é da Chloé Zhao, isto é baseado num romance homónimo de Maggie O'Farrell, homónimo neste caso deve ser Hamnet, não é? Fala sobre William Shakespeare, a vida toda dele, como é que era a relação com a esposa, como é que era a postura dele de se incluir ou não na sociedade, a diferença intelectual dele enquanto artista para as outras pessoas, o que é uma mulher que tenha percebido o que é que ela precisa para ser feliz e uma possível incompatibilidade em casal, essa gestão esse balanço bastante interessante de como é que duas pessoas com naturezas distintas, uma que precisa mais disto e outra precisa mais daquilo, como é que o amor entra aí no meio para não ser injusto, mas para também o casal não se perder. Há ali uma dinâmica também interessante de que ele tem pormenores muito, muito giros, que eu achei interessantes, como por exemplo, dois filhos do casal eram gêmeos, como é que os gêmeos desde o início brincavam com a sua identidade, como é que tentavam distinguir-se ou não, a perda, o luto, a ligação com a natureza, a importância do teatro, a descoberta da beleza do teatro pelo povo. E foi dito pela Chloé que o filme é tão pesado. Pá, eu não estava à espera. Vimos isto em casa, até mandei vir pipocas, o Miguel deixou-me. Vimos isto em casa, pá, eu acabei o filme a chorar, a dizer, eu odeio esta merda, porque é que hei de ver coisas que me fazem chorar, odeio. Pá, o filme fez-me chorar de uma maneira absurda, por tudo. Eu acho mesmo que não fosse mãe ou não sei, ali que sente-se, está muito bem feito, senti como se tivesse sido um quadro que me fez chorar e não um filme lamechas, como se eu não sinto que tenha sido conduzida para o drama, como às vezes a Anatomia de Grey, por exemplo, sentíamos que
que havia uma história, mas cá às tantas já sabíamos e que usavam as nossas emoções para nos prenderem, não é? Neste caso eu sinto que eu participei numa narrativa, enquanto espectadora, claro, mas que essa narrativa não era clara, não se sabia bem. Aconselho vivamente o filme, é para chorar, claro que é para chorar, mas excelente atriz, que cena, são ambos muito bons, mas a protagonista, onde é que está aqui o nome dela? Jessie Buckley, quero ir papar o resto que ela fez, que maravilha, ainda por cima num dos momentos, um momento em que ela sente a dor de forma mais aguda e que se expressa alto e bom som. Ela diz que aquele grito não estava no guião, acho que não foi ela a dizer, acho que lhe perguntaram, acho que nenhum ator chega bem, ninguém sei bem, aquele grito não estava no guião, mas eu senti tanto, mas que sim, sentiu-se, e esta a cena, sentiu-se que veio de lá, sabem, que não foi agora tenho que gritar, claro que não há nenhum ator que faça bons filmes, não é, dessa forma, diria, mas que foi verdadeiro, que foi mesmo verdadeiro. Aliás, ela numa entrevista, ou numa conversa com aquela amiga da... não vou parar, nem me vou sentir pressionada. Como é que ela se chama, Ariana Grande, a coisa dela no Wicked, ela fez-lhe uma entrevista que isto não te faz mal sentir as coisas assim? Ela diz, é trabalho, sim, mas faço uma vida mais tranquila, isolo-me depois, em vez de ter encara tanto como trabalho que nem há uma espécie de vitimização do isto foi, não, isto faz parte, o meu trabalho é isto, é dar-me, pronto, depois não sei o quê, descanso, um bocadinho como... estive a trabalhar, vou para casa, mas que verdade mesmo. Então, é assim, ontem ando a ler sobre seitas e adoro seitas. Acho que quem ouve este podcast há algum tempo adora NXIVM, que podem ver na HBO. O documentário chama-se The Vow e é uma seita que era onde eu iria. Eu tenho total certeza que eu seria gaja para ir para a seita. Mas ia para a seita com uma pinta, já lá estava, já me tinha acomodado, já tinha desfeito a mala e... estou numa seita, é provável, já cá estou. Estamos numa seita, não estamos? Giro, onde é que é então para me autoflagelar? É ali? Olha, vou andando então, é o andar nas costas, está bem, pronto, vou andando. E esta seita é algo que é como... tudo é tão interessante. Tudo é tão interessante, que tem vários graus de autodescoberta e de autoajuda, autocoiso, que parte da premissa de que a cabeça tem sempre coisas para resolver, que é como se fosse uma coisa matemática, como se fosse um sistema, e quando as coisas não estão a correr de forma perfeita e absoluta, significa que há um bug para resolver, então nós próprios estamos a lutar contra a nossa mente para nos tornarmos cada vez mais eloquentes, melhores, felizes, completos, e quem não faz é um parasita, quem vai contra está enganado, temos que nos afastar dessas pessoas. E depois existiam vários níveis, havia cursos só para homens, cursos só para mulheres, dentro do curso das mulheres existia depois um grupo que queria ser controlado ao máximo e que tinha os masters, um bocadinho naquela onda do dom e do subserviente, que só faz, se posso comer uma maçã, posso, não. Isto chegou ao ponto de algumas delas levarem com aquele selo das vacas no cu, sabem de quê? Ótima seita. E quando vi por aí nos Mupis que a Daniela Roy estava a dar voz a um podcast do Observador que se chama A Seita do Yoga, fui ouvir. Isto tem estado aqui a burburar. Eu fiz um reel recentemente a dizer que subscrevi o Observador, porque tenho que apoiar. A cena da visão, primeiro, de estar aí de solha e de termos todos que contribuir, já me tocou ali no coração. Eu sei que o Observador não há de precisar de apoiantes nenhuns e que está tudo a correr muito bem, mas eu achei que eles têm feito um trabalho tão interessante e numa linha tão que me agrada. Pronto, existe investigação, existe muita política, algumas vezes inquinada, a meu ver, mas não quer dizer que não é.
Mas gosto dos podcasts, gosto do trabalho que têm feito. E este da Rua está magnífico. A seita do yoga está mesmo um podcast com investigação, com boas perguntas, sonorização do Benjamin, pá, mimo. Está mesmo bom, de forma isenta, tipo, documental, sim, mas há ali umas pausas, sente-se. E queria, antes de mais, dar os parabéns a toda a gente que esteve envolvido no projeto. Parece que tenho, não é? Parece que estou a receber um prémio. Malta, pronto, teve aqui, ou como os atores fazem no final da peça, que apontam sempre lá para trás, como, olha, são ali as saídas. Estou a brincar, eu sei que é para agradecer, mas, adorei, estou a adorar. Quem subscrever tem direito aos episódios todos de Enfiada. Quem não quiser tem no Spotify, vão saindo semanalmente. Mas muito bom. Até acabei por fazer um post no Reddit, estou a ver se começa a andar ali nos meandros, a perguntar por seitas e por cultos, e então ficou ali uma lista fixe. Se vocês forem procurar na Thread Portugal, acho que é assim que se diz, ficou ali uma lista interessante. Claro que obtive também respostas imbecis, como, falem-me de seitas que vocês gostem. E primeira resposta, seita que dói menos. Bem, alguém tem que o fazer, não é? Alguém tem que o fazer, foi este indivíduo, sim senhora, muito bem, mas estou muito interessada em seitas e estou a ver como é que eu posso usar isto no meu espetáculo. Já agora, hoje é domingo, vou testar ao matiné. Se quiserem saber os sítios onde eu ando a atuar, a testar, ou até mesmo onde podem ver comediantes a testar texto, ou open mics, ou malta que esteja agora a começar, eu vou pondo no canal do Instagram, que eles têm lá, está lá uma cena a dizer não sei ser, que é tipo um grupinho de malta, como se fosse um grupo de WhatsApp, que eu tento não fazer love bombing, mas eu vou lá pondo os sítios onde vou atuando, também costumo pôr às vezes os links dos comediantes que estiveram nessa noite, para circular, para estarmos a par. E isto veio de onde? Não sei, hoje vou atuar. Fui atuar também recentemente a uma cena que é o Alvorada, que fica na Casa de Ponte Lima, em Campolide. Vai giro ver estes ambientes, oferecem o jantar aos comediantes. Eu cheguei lá a pedir uma torrada, não apetecia prego, não apetecia nada. E este grupo de comediantes onde eu estive incluída nessa noite, acho que ninguém ia acima dos 30. Talvez um gajo que estava tão acabado quanto eu, mas o resto não ia. Eu gosto de ter esta idade até, eu não sei, eu senti-me, eu podia ter-me sentido de género, estes putos, não senti isso, quer dizer, é sempre bom estarmos ao pé de pessoas que não tenham tanta experiência, porque nos fazem sentir que já andámos um bocadinho, mas eu também gosto de apoiar, mas ainda não percebi bem o que senti. Houve ali qualquer coisa como ego, confronto com a morte, de o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui? Isto é para pessoas mais novas. É como ir andar de carrossel sozinho aos 40, sabem? Que é giro, não há nenhum problema em estar aqui, estou-me a divertir, mas porquê que estão aqui só putos de 5 anos? Aprendi imenso, atenção, não é por aí, mas senti-me aquele deslocamento não necessariamente positivo, sabem? Mas acho que foi aquela noite em particular. Um beijinho para todos, até para o Ruben, que é insuportável. Não me esqueço de ti, Ruben. Agora não me esqueço. Essa foi outra cena, que é o Ruben. Parecia ali meio amoado comigo, criança, não é? E eu não percebi bem porquê, então, da minha forma pseudo-passivo-agressiva, mas aqui há azar, está aqui um ambientezinho de merda, o que é que se está a passar? Ele disse, Joana, é a segunda vez que me conheces, só que não me reconheces, uma coisa assim. Eu da primeira vez estive contigo, dei-te feedback sobre a tua carreira, disse que era teu fã, e agora é esta merda. Eu, fogo, isto deve ser mesmo chato. E depois uma rapariga estava lá e disse, tu hoje já me cumprimentaste 2 vezes. E eu, E quando fui ao espetáculo do Jovem Conservador de Direita, curti tanto. No final estava lá um rapaz que disse, não te lembras de mim? E eu, era o ilustrador que fez a imagem do início do Não Sei Ser. Eu ando super desconfortável com isto. No outro dia, só para que, não sei se estou aqui a infringir a privacidade de alguém, pronto, mas estava num sítio.
e vejo o Afonso Pimentel. E penso, olha, Afonso Pimentel, giro, já gravámos uma locução juntos, está bem? E ele olhou para mim e eu, pronto, continuei a minha vida. Depois ele vai ter comigo e diz assim, Joana, eu, olá, então não me dizias nada, estava ali a olhar para ti e eu, eia, pá, nunca achei alguma vez na vida que ele se lembrasse de mim, porque eu acho que as pessoas conhecidas veem tanta gente em todo lado e devem estar tão fartos de falar com pessoas que lhes parece tudo uma massa. Então fiquei surpreendida, tipo, porque é que estás... Então, gravámos uma cena juntos, tipo, eu vejo as tuas coisas e eu... Adoro quando as pessoas vêm dizer que gostam do podcast e não sei o quê. Não sei que sejam muito esquisitos, mas eu gosto no geral. E depois tive que lhe mandar uma mensagem, olha, desculpa Afonso, não foi por mal, mas nunca achei que te lembrasses de mim, não queria estar a interromper. Pá, e o facto de eu não reconhecer ninguém é muito... E nomes, nomes. E eu odeio dizer isto porque é moda as pessoas dizem, não sou muito bom com nomes, não é? É muito bom. Eu não sou, olha, eu de nomes, eu é mais formas geométricas. Nomes falham um bocado, mas se quiserem saber como é que se chama um paralelo, eu tenho olha, sei tudo o que é paralelo. E isso deixa-me triste, confesso. Deixa-me desconfortável sempre. É que ainda por cima há aqui uma cena que eu acho que me está a acontecer, que é, eu não sou famosa, mas também não sou totalmente desconhecida, então há pessoas que olham para mim e que sorriem, que eu não sei se é para sorrir de volta, se não é, se é... Eu sorrio na mesma, mas não sei que tipo... Estou meio perdida, sabem? Claro que há problemas maiores do que estes, certo? Pronto. Mas isto anda-me a afetar um bocado. A cena da idade, acho que está a mexer comigo, apesar de eu nunca ter sido tão feliz como sou... Isto não me lembrar das coisas, se tiver por aí alguém que... Minha mãe diz que é uma questão de treino, se calhar é uma questão de treino. Eu gosto de inventar imensos motivos para ser assim, para tentar contextualizar isto e não me sentir mal comigo mesma, mas que é, eu penso tão rápido que quando o meu cérebro precisa de pensar um bocado como no ChatGPT, estou em sempre modo instant e não thinking mode, e então não consigo mudar sozinha, tinha de me sentar para pensar. Então isso anda-me a fazer sentir meia doentinha, parece que a partir daqui é o declínio. Então estive a ver que o tipo de falha importa, que existem 3 categorias diferentes que as pessoas chamam todas de problemas de memória. Existem as falhas de recuperação, como aconteceu há bocado com a Ariana Grande, em que eu estou, como é que... Ok, e costuma estar ligada esta falha à atenção e sobrecarga mental. Falhas de codificação, ou seja, conheço alguém enquanto estou distraído ou vejo um filme enquanto faço outra coisa e o cérebro cagou para isso. Pá, que eu vejo isso também como overload, não é? Eu estou a dizer muitas palavras em inglês hoje, mas vejo isso muito como excesso de informação. Estou em survival mode, estou não sei o quê, entra uma pessoa, está bem, olha, não me lembro, não faço a mínima ideia que perfume era aquele, sei lá, estava cheio de pressa, não vi. E existe depois o esquecimento progressivo, que este é que acho que é a merda, não é? Que é, quem é que tu és? És o meu filho, eu tinha filhos, quem é que eu sou? Pronto, e isso é chato. Dizem que a privação, isto é tudo básico, não é? A privação de sono afeta a memória verbal, que isso acho que me safe bem, e a velocidade de acesso a palavras, portanto não é o cansaço crónico. O stress elevado, eu também ando melhor, portanto a não ser que eu estivesse num stress completamente surreal, eu acho que ando melhor e não é por aí. Depois, sobrecarga digital e multitasking, talvez, alternar constantemente estímulos reduz a qualidade do registro ou da memória. Alterações de medicação, ajustes de dose, fiz isso, acho que não é por aí. Acho mesmo que não é por aí. Portanto, eu iria sim, pela sobrecarga emocional e pelo ruidoso de algo interno, como se houvesse uma atenção demasiado focada e alta no meu interior. Egoísmo, egocentrismo, no fundo é isto, é o que, como é que foi? Não sei se foi o meu psicólogo que me disse, ou se foi o Miguel, que estás-te a cagar, tu no fundo estás-te a cagar, e se calhar é isso, estou-me a cagar. Mas isto mexe comigo, mexe bastante comigo. E para terminar, por falar em mexer comigo, isto é uma coisa que se faz no stand-up, quando estamos quase a acabar a nossa atuação e queremos que o outro comediante esteja pronto para atuar, dizemos, só para terminar, e o outro fica, caralho, tenho de ir lá. Tive a conversa com o jovem conservador de direita,
Sou muito fã deles, mesmo muito. Eles são perfeitamente normais. Eu é que sou. Acho que nunca fui tão fã de alguma coisa. Eu não sou de ser fanática. Seitas poderia ir, mas não ficaria. Não sei. Quando as coisas me fazem lógica, alinho. Talvez sem ter muito raciocínio crítico, mas esta coisa do fanatismo, de sei lá, tudo aquilo que envolva isto que há das Swifties, e eu acho que nunca senti isso por ninguém, mas também não vi internet na altura. Estão a ver como eu estou velha. Portanto, eu gostava muito de No Doubt e Offspring, mas não tinha só amigos disso, nem falava disso com ninguém. Mas sou bem da fã deles e estive a conversar com eles para o podcast e não sei se vou lançar isso para a semana ou não. E pá, estava super nervosa, não vos sei explicar. Não sei, porque eu tenho uma admiração por esses gajos. Dentro da normalidade deles, são tão interessantes e têm. Eu acho que, mais do que tudo, aquilo que me faz amá-los é a amizade que eles os dois têm. Que os dois têm. São altamente compatíveis, ou têm trabalhado isso. É tão bonito vê-los e depois fazerem 3 podcasts: o Jovem Conservador de Direita, o Livros da Pizza e também o Alegria de Viver. E do que estive a falar com eles, ainda se ligam um ao outro para falar de merdas. Tipo, pai, fui ver o espetáculo e é tão giro ver pessoas que sei que são inteligentes a serem pategas. Recomendo grandemente, vão ver o Jovem Conservador de Direita ao vivo. Os bilhetes estão na Ticketline, acho, mas pronto, é escrever no Google. Eu acho que nós, quando falamos de merdas, não é, para comprar, que somos todos muito, muito paternalistas, não é? Está na Ticketline, está sempre, são os locais habituais, sim, são, tipo, comprem bilhetes, mas ainda assim, depois eu vejo malta a perguntar onde é que estão os bilhetes à venda, portanto, não sei. Jovem Conservador de Direita, curti, bué estar à conversa com eles, fiquei ali meio nervosa digo sempre coisas que não devia, porque existe este lado de aparecer que não pareças burra, não faças perguntas que mostrem que és burra, ou não te posiciones como inculta. Pá, não sei, tipo, se andarmos todos a fazer isto, não existe uma bitola verdadeira de qual é a nossa cultura ou descultura, não sei. Tenho de olhar para o episódio, porque realmente, não sei, estou nervosa. Bom, beijinhos. Gosto muito de fazer este podcast. Tem sido muito fixe, tem sido uma ótima companhia. Interessante saber que muitos de vocês gostam de me ouvir mais a solo do que com convidados e vice-versa. Digam-me que género é que vocês são nos comentários. Subscrevam o podcast assim sempre que sair um. Em princípio às terças-feiras, sempre às 7 da manhã, mas vou, sei lá, às vezes tenho uma vida. Subscrevam, partilhem, avaliem também. O podcast tem mudado muito ao longo do tempo, tenho feito muita experimentação e por isso já acho que o podcast já não merece a avaliação que lá está, porque as coisas foram mudando bastante e acho que está fixe agora, está bem fixe. Sigam-me nas redes sociais e beijinhos, até breve, tchau!